E é-nos revelado que Mesh realmente é filho de Innocent Zero. E junto com ele ainda tem mais 5 crianças, 5 pessoas que Innocent Zero criou para que ele pudesse obter a imortalidade. Mesh, capítulo número 66. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Mesh, o capítulo número 66, capítulo aqui embaixo e Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse mangá, beleza? E vamos pra esse capítulo que pra mim foi muito legal. E cara, o Mesh sempre arruma uma forma de fazer a gente dar risada. Mas o mais importante sobre isso é saber mais sobre o passado do Mesh. E que sim, ele é filho do Innocent Zero. Filho biológico ou até uma criação. Bom, o capítulo vai começar nos mostrando sobre Adam Jobs, o nome do cara que foi o grande mago que construiu toda essa sociedade de magia. Só que olha o detalhe, esse mago ele era bem bondoso, então ele não criou esse sistema de ranking para que o mais forte menosprezasse o mais fraco. Na verdade, ele fez tudo isso para que o mais forte ajudasse o cara que era o mais fraco. E em seus últimos anos, antes dele realmente falecer, deve ter falecido normal, de velhice, ele dava assistência para pessoas que não poderiam usar magia. A gente vê que a partir disso talvez o mundo tenha meio que ou se corrompido, ou as pessoas que estavam lá no poder falaram assim: ah, esse cara era muito poderoso, mas agora que ele já morreu a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso é o que eu acredito. E aí o pessoal começou a colocar o rank dos caras que tinham magia e menosprezar as pessoas que não tinham magia, e por isso que se encontra nessa merda que tá agora. E bom, sim, a inscrita aqui do canal, eu não lembro o nome dela, me desculpa, mas ela tinha falado que talvez fossem 3 pupilos e aquela imagem não fosse do Adam, que eu cheguei a comentar no capítulo passado. E sim, você acertou e eu errei. Me perdoe! Burro! Mas muito bom ver que o pessoal repara nas coisas assim, que eu acabo, às vezes, passando batido. Então o Adam, ele teve 3 pupilos. Um pupilo ainda tá faltando, mas temos o Albergue e temos também o próprio Innocent Zero. E bom, ele deixou todos esses ideais pro Albergue, pro próprio Innocent Zero, só que o Innocent Zero parece ter seguido um caminho inverso do que ele tinha ensinado. É então que ele libera aquele caixão lá que tava atrás dele e adivinhem, é o bagulho tipo Naruto mesmo, né? O Orochimaru, quando ele volta lá com os outros Hokages, a mesma coisa acontece agora em Mesh, só que é um pouquinho diferente. E bom, ele restaurou ali a vida do seu mestre, né, que é o Adam, por um fragmento de carne, por um fragmento de carne humana. Só que isso só volta com o corpo da pessoa, não volta, na verdade, com a mente dela. Então não é uma pessoa consciente. É só o corpo com o poder, continua sendo muito forte, mas, né, não tem mente, é tipo um boneco de marionete. Só com uma pessoa que maneja marionetes, assim como o próprio cara que é especialista nisso, que é ali o Necrosmance, que é um dos caras da Innocent Zero, que vai controlar o Adam. E pelo menos o corpo dele ali na sua forma anterior, que é uma forma tipo, vamos falar assim, que o auge dele do que seria o Adam Jobs. E bom, a gente fica sabendo também que o Albergue, ele era muito precioso assim pro Adam, né? Ele considerava muito bem esse pupilo. Talvez o Innocent Zero devia ter um pouquinho de invejinha dele, né? Porque aí o cara vai lá, ataca o Albergue segura o golpe, vai provar pro Innocent Zero que ele é o mais forte, e aí a gente tem um mini flashback onde o Adam está explicando os seus ideais, toda a motivação que ele teve, tudo, o Albergue meio que retrucando ele em algum ponto ou em outro, mas ele explicando que é pra ele, por ser o mais forte, proteger os mais fracos. Mas como ele era novo, ele ainda não entende isso direito, mas quando ele ficasse mais velho, ele ia entender. E é muito legal que ele parecia ser um cara bem divertido, né? Ele ele fica bravo quando o Albergue peita ele, então eu achei isso muito divertido nessa hora. É aí que o Albergue vai lançar ali o seu golpe, ele protege, e aí a gente corta pra cena do Mesh contra o Silwar. E aí, bom, o Mesh pergunta por que ele é o alvo do Innocent Zero. E aí o Silwar começa a explicar tudo, e agora tudo fica um pouquinho mais claro. Bom, para a construção de corpo, uma magia proibida que faz isso, o Innocent Zero precisa de 6 corações, de 6 criações ali que ele precisa para transformar ele num corpo imortal, para ele ter o corpo dele lá e tudo mais. E o Innocent Zero separou 6 crianças diferentes para que isso pudesse acontecer. E lembrando que o Silwar, ele fala nesse capítulo que ele é um clone. Então se ele é um clone, existe uma outra criança talvez em outro lugar. E será que essa criança pode ser até o Lance? Sei lá, as aparências dele com
o Civil War me lembra bastante, embora o cabelo seja da cor diferente. E aí ele diz que o Mesh existe pra isso, pra se tornar parte do Innocent Zero, e aí o Innocent Zero se tornar o grande mago do universo imortal e blá blá blá. Então tem ainda mais 5 pessoas que devem aparecer, sendo que a gente tem por enquanto só o Mesh como revelado, um dos filhos do Innocent Zero. Aí eu já não sei se ele foi feito biologicamente ou se ele foi feito como tipo uma criação. O cara conseguiu, por exemplo, criar uma criança. Eu acredito que seja um pouquinho dos dois, sabe? Não sei como seria um pouquinho dos dois, mas tá mais pra criação. Acho que ele não fez o Mesh como algo biológico. E o Civil War fala que você deveria estar contente, Mesh, porque você vai ser grande parte do Innocent Zero, que é o ser mais poderoso do universo, e blá blá blá, e blá blá blá. E o Mesh chega até a comparar o Innocent Zero como se o Mesh fosse uma proteína que faz o Innocent Zero criar os músculos, né? Pô, o Civil War não entende nada disso, o Mesh fala, pô, mano, isso daí é chato pra caramba. E aí ele começa a dormir, porque ele pensa que ele tá num sonho e tudo aquilo que o Civil War tá falando é mentira. Aí o Civil War manda ele acordar e ele fala, putz, droga, eu pensei que era um sonho. Então essa parte eu rachei o bico. Aí ele pergunta pro Civil War se eles são irmãos, só que ele fala que não, eles são... O Civil War na verdade é um clone, então talvez o Civil War seja um clone da pessoa que o Innocent Zero, vamos falar assim, criou ou teve esse filho. Porque não ficou bem explicado se é realmente uma criação ou se realmente são filhos, ou se ele preparou pessoas para que fossem os seus filhos. E é um clone criado a partir do sangue do Innocent Zero. O Innocent Zero deu um sangue para um cadáver e aí nasceu o Civil War. Será que o Mesh nasceu da mesma forma? Estranho, né? Porque eu lembro de ter visto ele bebezinho, então acho que não. Bom, e aí o Civil War começa a falar um monte de baboseira, né? Que, mais uma vez, toda vez repetindo a mesma coisa, o Mesh não deixa nem ele terminar, dá o socão na cara dele e fala que ele é imparável e que ele não vai derrotar o Mesh. É aí que ele ativa o Deus do Aço, né? A magia dele, Heptaplus, eu não sei como pronuncia esse nome, mas ativa ali, parece que a sua forma final do seu golpe para poder utilizar contra o Mesh. E como é o Deus do Aço e ele usa o carbono e esse monte de coisa, deve ser alguma coisa muito dura pro Mesh dar um soco e depois quebrar. Bom, termina o capítulo aí de Mesh, muito interessante saber dessas coisas. Muito obrigado pra você que é inscrito e sempre comenta aí, e você me corrige muitas vezes em coisas que eu acabo falando errado também. De toda forma, foi um capítulo bem legal porque teve a explicação sobre de onde mais ou menos o Mesh veio, a gente ainda não tem essa total certeza, mas dá pra saber que ele é realmente filho do Innocent Zero. Ele deve ter ali o sangue do Innocent Zero mesmo. E agora eu tô curioso pra saber quem são essas 5 outras crianças, essas 5 outras pessoas, né? E como foi mostrado crianças ali no desenho, como se fossem crianças mesmo, eu acredito que o Innocent Zero ele tenha usado magia, um efeito meio que biológico, e criou essas crianças aí. E talvez até por isso o Mesh nasceu sem magia nenhuma. Não que importe alguma coisa, porque o Mesh mesmo vai fazer o seu destino, então com certeza ele não vai topar com o Innocent Zero. Agora o medo é só o Albergue, porque o Albergue em toda essa luta tá parecendo, tá me levando a pensar que o bicho vai, ó, morrer. Gostaria de saber o que vocês acham, gente. Se vocês acham que o Albergue vai acabar morrendo. E eu acho legal que o autor ele tá variando na luta do Mesh e o Civil War com a luta do Albergue versus o Innocent Zero. E bom, foi isso, gente. Um capítulo muito divertido, teve bastante coisa. Eu espero que no próximo o Mesh continue a luta ali contra o Civil War, mas que fique mesclando entre o Albergue e o Innocent Zero, porque eu também quero ver a situação deles. E eu tô achando legal que o autor tá sabendo separar cada momento pra falar de cada uma das lutas. E é isso, gente. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou, comentou, mandou aqui, ó. Um beijo no coração, tá vazando. Até uma próxima e fui!